crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os advérbios. Mas para nós falarmos dos advérbios, nós precisamos relembrar um pouco sobre os verbos e os adjetivos. Os verbos indicam ações. Por exemplo, a bola. Quica, rola, pula. São ações da bola. Os adjetivos indicam qualidades. A bola é linda, legal, grande. Então, aqui nós temos algumas características, qualidades da bola. E aqui nós temos os verbos indicando ações. Agora nós vamos falar sobre os advérbios, então. Os advérbios modificam outras palavras e indicam a circunstância em que aquilo acontece. Então, se os advérbios têm a ver com o verbo, eles vão indicar em qual circunstância aquilo está acontecendo. Nós temos os advérbios de tempo e os advérbios de modo. Por exemplo, eles correm depressa. Está vendo que correm é o verbo, certo? Correm é um verbo porque é a ação. Qual é a intensidade de correr? Depressa. Então, aqui está o nosso advérbio, porque essa é a intensidade do nosso verbo. Vamos jogar amanhã. Aqui nós temos um advérbio de tempo. Jogar é o nosso verbo e o nosso advérbio é o tempo em que eles vão jogar. Quando eles vão jogar? Amanhã. Então, aqui nós temos o nosso advérbio de tempo. Deu para entender um pouquinho? Então, depressa, um advérbio de modo, né? Como está aquilo? Está depressa. Então, esse é o advérbio de modo. E aqui nós temos um advérbio de tempo, que é amanhã. Vamos para o nosso livro. Então, aqui no nosso livro, na página 79, nós temos algumas explicações. Advérbios. Você já ouviu falar em advérbios? Advérbios são palavras que modificam outras palavras. Eles modificam o verbo ou eles modificam o adjetivo, que nós já lembramos lá o que é. E indicam uma circunstância, então indicam o modo ou indicam o tempo em que está acontecendo aquilo. Há, por exemplo, advérbios de tempo e de modo. Observe a tabela. Aqui nós temos alguns advérbios de tempo. Já, agora, logo, cedo, tarde, antes, depois, sempre, nunca, jamais, hoje, ontem, amanhã. Então, aqui nós temos um trechinho que mostra o uso do advérbio de tempo. Ir lá ia a TV para o seu quarto, desligar cedo, pensando no que ia passar amanhã no menino. Então, observe que aqui ele estava pensando, é o nosso verbo, pensando. E aqui está o tempo, né? Amanhã. E aqui está o cedo, que também é um advérbio de tempo. E nós também temos os advérbios de modo. Bem, mal, melhor, pior, certo, depressa, devagar e etc. E os adjetivos acrescidos do final, mente. Então, muitas vezes os advérbios vão estar adicionados desse finalzinho aqui, mente, porque ele dá intensidade à palavra. Então, calmamente, cuidadosamente, generosamente. Então, aqui os advérbios cedo e amanhã indicam um determinado tempo na história, nessa frase que nós lemos. Agora, aqui nós temos as frases retiradas do conto Liga, Desliga. Qual dessa apresenta um advérbio de tempo? Então, você vai ler essas duas frases aqui e ver qual apresenta um advérbio de tempo. A sua mãe de Mitsubishi sempre dizia: desliga esse menino TV. E aqui a outra. Um dia o menino ganhou uma bola. Onde está o advérbio do tempo? E aqui na letra B, qual apresenta um advérbio de modo? Estava completamente fora do ar. Toda noite TV queria ficar vendo o menino até tarde. Então, identifique o advérbio de modo numa dessas frases e o advérbio de tempo em uma dessas duas aqui. Você vai marcar o X naquela que tem essa informação. Na número 2, você vai substituir as palavras em destaque por advérbios de modo, terminados em mente. Então, você pode olhar a tabelinha que tem lá em cima para você relembrar um pouquinho.
Depois, reescreva as frases. Observe o exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo para você saber como realizar essas atividades. Estava fora do ar por completo. Estava completamente fora do ar. Está a mesma informação, só que aqui nós temos um advérbio que é terminado em mente. A letra A. Com calma, o pai levou a TV para o concerto. Tem uma palavrinha que nós podemos usar que tem essa finalização ali, com calma. Ele foi calmamente. Então, você vai substituir calmamente, o pai levou a TV para o concerto. A letra B. Mesmo com cuidado. Qual palavra pode substituir esse com cuidado? Você vai substituir e vai reescrever a frase toda. Essas são as atividades de hoje para você entender um pouquinho sobre os advérbios e na próxima aula nós vamos entrar em um outro assunto. Um beijo e até a próxima aula.